Começando mais um podcast da Lesp, e a gente está em 2024, um ano aí eleitoral, teremos eleições municipais no final do ano, e justamente para entender as regras, o que pode acontecer, o que se pode fazer, né? Porque tem muitas questões aí que os candidatos devem seguir durante esse ano, que também os eleitores têm aí uma obrigação durante o período eleitoral. Então a gente vai conversar com o especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, para explicar tudo isso para a gente. Doutor, obrigada por participar aqui com a gente do podcast. Eu que agradeço, Nani, o convite, agradeço a Renata Perobelli, é um prazer para mim estar aqui no podcast da Lesp. Bom, já vamos conversar então das proibições, né, de certa forma, das restrições. Acho que proibição é um nome muito chato, né, mas então das restrições aí que os candidatos ou pré-candidatos, né, que a gente está falando agora no começo do ano, que os pré-candidatos devem seguir. Então, nesse período, qual que é o primeiro tipo de obstáculo ou restrição mesmo que esses candidatos, esses pré-candidatos, na verdade, já devem seguir, já devem respeitar? Você sabe que essa resposta é muito fácil, né, Nani? Porque está na lei expressamente. Então, artigo 36A da Lei 9.504 de 97, que é a chamada Lei das Eleições. O que é que os pré-candidatos não podem fazer? Simples, pedir voto, pedido expresso de voto. Então, nesta fase, eles podem se apresentar, eles podem dizer, como a gente tem visto, que são pré-candidatos, eles podem falar das plataformas, olha, eu quero melhorar isto, eu quero melhorar aquilo na minha cidade, no meu município. Quem for candidato, pré-candidato a vereador, também pode dizer, olha, eu quero melhorar a legislação em tal área, em tal, o meu trabalho vai se orientar em tal direção. Tudo isso eles podem fazer, podem falar das qualidades, a lei fala expressamente, eu tenho essa formação, eu tenho tal experiência, eu já exerci tal função, ou eu venho da iniciativa privada onde eu atuei em tal lugar, então falar das suas qualidades, está expresso na lei. Agora, o que a lei diz? Não pode pedir voto, não pode fazer pedido expresso de voto. Ou seja, Nani, quando ele estiver fazendo essa autopromoção, dizendo as qualidades dele, ou dizendo, olha, eu quero melhorar o transporte, quero melhorar a saúde, a educação, ele não pode dizer, vírgula, mas para isso eu preciso do seu voto. Isso é que ele não pode fazer. Então isso não pedir voto durante essa pré-campanha, né? Tem algum momento aí que ele já pode começar a fazer isso, né? Exatamente. A diferença da pré-campanha para a campanha eleitoral é essa. Na pré-campanha não pode pedir voto. A partir de 16 de agosto, quando começa a campanha eleitoral, aí vale o pedido de voto, aí muda. Eventualmente, se ele já se apresentou como pré-candidato, ele vai dizer, olha, lá atrás eu falei que eu era pré-candidato, lá atrás eu discuti tais e tais propostas, projetos, agora eu preciso do seu voto. Para colocar isso em prática, para implementar esta política ou esta ideia, agora eu preciso do seu voto no dia 6 de outubro, que é o dia do primeiro turno da eleição. Bom, então dia 16 de agosto a gente começa a campanha de fato, e aí nesse período então, eles passam a ter outro tipo de restrição, né? Se eles não podiam pedir voto, agora tem outras questões, eles passam a poder pedir voto, né? E outras questões que eles não podem fazer. Então, quais são essas? Principalmente, se a gente vai falar, né, de século XXI, ano 2024, tomar cuidado com redes sociais. Abuso do poder econômico, abuso dos meios de comunicação social e aquilo que a gente chama de condutas vedadas, por exemplo, usar dinheiro público. Quem já é prefeito e for ser candidato à reeleição, por exemplo, tem que tomar muito cuidado para não usar a máquina pública, a máquina administrativa, em prol da sua reeleição, porque isso pode gerar esses abusos que a gente está falando, abuso do poder político, e aí, de repente, esse candidato se reelege e acaba tendo problemas lá na frente, talvez até perca o mandato. É isso que eu ia até perguntar, né? Se isso for provado mais pra frente, que de fato essas regras elas não foram respeitadas, ele pode de fato ter ali o registro cassado ou a perda de mandato? É a mesma coisa ou são questões diferentes? Não, são questões diferentes e depende do momento. Por isso a sua pergunta é muito importante. Se a decisão da justiça for antes da eleição, perde o registro. Então é a perda do registro. Sem registro, ninguém pode ser candidato. Então ele deixa de ser candidato. Agora, se a decisão da justiça for depois da eleição, aí ele tem o mandato cassado. A gente fala tem um diploma cassado. E sem diploma não tem mandato, não tem posse. Mesmo que isso aconteça no ano seguinte, vamos imaginar, para percorrer todas as instâncias da Justiça Eleitoral, isso é importante dizer que numa eleição municipal os processos começam lá na zona eleitoral da minha cidade, da minha região, primeira instância, depois recurso para o TRE, aqui nós estamos em São Paulo, então TRE de São Paulo, e depois talvez recurso para Brasília, para o TSE. Então, às vezes
mas não dá para julgar o processo ainda em 2024. Vai ser julgado em 2025. E aí também caça o diploma. Ainda que tenham ocorrido 4 meses, 6 meses, 8 meses do mandato, caçando o diploma, aquele prefeito deixa de ser prefeito e aquele vereador deixa de ser vereador. Aliás, é só o nosso internauta, o nosso ouvinte do podcast, lembrar que nós tivemos e nesse ano vamos ter algumas eleições suplementares. Neste mês de abril, inclusive, eu estou me lembrando agora, tem um município aqui no estado de São Paulo que vai ter eleição de prefeito. É um mandato tampão, só até o final do ano, mas justamente porque o prefeito foi cassado. Então também tem esses casos aí de pessoas que vão às urnas mais de uma vez agora, mais de 2 vezes, né? No caso de um segundo turno, mas mais de uma vez para, de certa forma, o mesmo cargo. E se você pensar, a última eleição municipal foi em 2020, ano de pandemia, inclusive. De lá para cá, nós estamos em 2024, no estado de São Paulo houve dezenas de eleições suplementares. Vários municípios que tiveram que voltar às urnas para eleger de novo os seus prefeitos para exercer esse mandato tampão que termina agora no final do ano. E você falou, né, desse caso, que se for algum tipo de contestação, começa na zona, depois vai para o TRE de São Paulo, no caso, né, a gente está falando aqui do estado, e depois, se for necessário, vai para Brasília. No caso de uma eleição majoritária, então, também passa pela zona ou é um processo um pouco mais rápido? Não, sempre começa na zona eleitoral, porque as eleições de prefeitos e vice-prefeitos, a gente sempre esquece de falar de vice-prefeito, prefeitos e vice-prefeitos e de vereadores, todo o processo eleitoral começa na zona eleitoral. E aí, quem não gostar da decisão do juiz eleitoral, recorre para o TRE São Paulo, e quem não gostar da decisão do TRE São Paulo, pode recorrer para o TSE lá em Brasília. Bom, aqui na Alesp a gente vai ter diversos aí deputados que podem também concorrer ao cargo de prefeitos ou vereadores, mas a gente sabe que normalmente acabam concorrendo aí ao cargo no executivo municipal. Nesse caso, os deputados, quais são as particularidades, né? Os deputados, eles devem se licenciar do cargo para concorrer a uma eleição? Não, não é preciso. Isso é curioso, a nossa Constituição não exige a desincompatibilização. É um nome comprido, mas de vez em quando o legislador lá em Brasília quer trazer para a nossa legislação a obrigação dessa desincompatibilização, mas não tem. Então, qualquer deputado ou deputada que queira ser candidato agora em 2024 vai concorrer normalmente, não precisa se afastar. Agora, lógico, aqueles que entenderem que precisam dedicar maior tempo para a sua campanha, para a sua eleição e já não vão conseguir, talvez, presidir uma comissão ou fazer um bom trabalho na Alesp, podem pedir licença. A lei não obriga, mas também não proíbe. Quem quiser pedir licença, pode pedir licença. E aí vale a sua pergunta, valem os mesmos cuidados para o candidato a prefeito que é candidato à reeleição. Por exemplo, o deputado não pode usar a máquina da Alesp, a máquina do seu gabinete, para fazer campanha eleitoral. Então, a gente orienta muito cuidado, inclusive, com os assessores. Assessor da Assembleia é para trabalhar para o deputado, não é para trabalhar para a campanha. Mas aquele meu assessor é o meu braço direito, ele é muito importante. Então, pede exoneração. Se é cargo comissionado, pede exoneração e depois volta. Outra coisa, aquele deputado que for candidato e se eleger prefeito, vai tomar posse o ano que vem, em 2025, e aí abre a vaga para subir o primeiro suplente aqui na Alesp. E se ele não se eleger, ele continua deputado normalmente, não perde o mandato. Bom, doutor, e o deputado que concorreu aí a um cargo executivo foi eleito. Entre a eleição e o término o término das eleições e a posse, ele pode também voltar a exercer o cargo aqui na Alesp ou ele deve já se dedicar a talvez ali uma passagem de bastão no executivo? Aí é a escolha pessoal do deputado. Vamos lembrar, a eleição primeiro turno é 6 de outubro, onde houver segundo turno, depende do município onde o candidato vai ser, onde o deputado vai ser candidato, o segundo turno é 27 de outubro. Então, termina, vamos imaginar, alguém que disputa o segundo turno, termina a eleição dia 27 de outubro, ele é declarado eleito pela Justiça Eleitoral. Ele continua exercendo o mandato normalmente, ele não precisa se afastar. Mas, se ele achar importante para se dedicar, então, ao município, já que ele foi eleito, renunciar antes, ele pode. E aí ele vai se dedicar, deixa de ter o compromisso com a Assembleia enquanto deputado e vai se dedicar ao município, já que ele foi eleito prefeito. Agora, a obrigação de renunciar é na véspera. Ele não pode exercer 2 mandatos concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo.
já que ele decidiu ser prefeito e foi eleito, na véspera de assumir o mandato, que vai ser em 2025, na véspera de assumir, ele renuncia ao mandato na Assembleia. Aí é definitivo, aí ele não volta mais, vai ser prefeito e o lugar dele na Assembleia vai ser preenchido pelo suplente. A gente vai ter, né, uma mudança na data de posse. Já começa a valer ano que vem? Não, a partir da eleição de presidente de Da 2026. Isso. 26. Então, dia 1º de janeiro, os novos candidatos, novos prefeitos e vereadores já estão tomando posse também. Tomam posse agora em 2025. Bom, os cargos do executivo, secretários, eventualmente, que queiram também concorrer a uma vaga em alguma prefeitura, também é uma regra similar? Como é que funciona? Então, e isso eu respondo agora nessa época quase todo dia, né? A lei das eleições e a LC 64/90, que é a lei complementar, que exige esses afastamentos, essas desincompatibilizações, também prevê várias hipóteses. Por exemplo, o secretário municipal que quiser ser candidato tem que sair 6 meses antes do pleito. Agora, outros assessores, por exemplo, o assessor aqui da Assembleia, tem que sair 3 meses antes do pleito. Agora, o que muda na lei? Mas isso a lei deixa muito claro. Esse prazo depende se eu vou ser candidato a prefeito e vice e se eu vou ser candidato a vereador. Normalmente o prazo de afastamento para concorrer a vereador é maior do que o prazo para concorrer a prefeito e vice-prefeito. E também, nesse caso, muda também, você falou, né? Os secretários têm que sair 6 meses antes, os assessores 3 meses antes. Também muda em relação ao cargo que cada um deles quer concorrer. Exatamente. Depende, né, do cargo que eu vou concorrer e depende do cargo que eu estou exercendo. Por exemplo, um cargo de chefia, como secretário municipal, tem poder de decisão, tem poder de influência, o prazo vai ser maior. Um assessor que trabalha interno no gabinete pode até ajudar o deputado, o parlamentar, lá na sua cidade, na sua região, mas não tem, assim, poder de decisão, um poder grande de influência. Então, aí o prazo é menor. Bom, agora no dia da votação, né? A gente já abordou aí a pré-campanha, o momento da campanha, agora a gente chegou no dia de votação. Então, é bom relembrar, né, sempre aquelas regrinhas que a gente já sabe, mas que é sempre bom conversar aqui do que pode e não pode fazer no dia da eleição. Então, chegando ali na reta final, o que os candidatos não podem mais fazer? E a partir de que data? Sempre lembrando, existem municípios grandes, né, no estado de São Paulo, que vai ter propaganda de rádio e televisão, horário eleitoral gratuito. Então, o horário eleitoral gratuito também termina na antivéspera da eleição, então até a antivéspera eles ainda vão aparecer, e até sexta e sábado tem algumas restrições, propaganda paga em jornais e revistas, ainda tem gente que contrata um jornal da minha cidade, uma revista da minha cidade, então isso também tem restrição até a véspera da eleição, fazer carreatas, fazer passeatas também até a véspera da eleição, até sábado, comícios até sexta-feira. Então, basicamente, as regras não mudaram nesse ponto. Então, prevalecem as mesmas regras para a eleição de 2020, que foi a última eleição municipal, para a eleição de 2022, que foi a eleição dos atuais deputados, senadores, né, do próprio presidente da República. Então, as regras basicamente são as mesmas e no dia da eleição, Nani, é muito importante a sua pergunta, porque eu insisto sempre, no dia da eleição não pode ter pedido de voto. O que a lei fala? Aquela mesma lei que a gente mencionou no início da nossa conversa. A lei diz que é possível manifestação individual e silenciosa. Está na lei. Então, será que a gente precisa explicar o que é individual? Individual é uma pessoa. Silencioso. Será que a gente precisa explicar o que é silencioso? Mas tem gente que insiste de fazer grupos com bandeiras, né? E fazer agitação nas esquinas, fazer agitação nas ruas, no caminho até as escolas. Isso é considerado boca de urna e boca de urna é crime. E não tem aquele raciocínio. Olha, o juiz não vai me pegar, a justiça não vai me pegar. Pega sim, porque hoje em dia o meu adversário vai fazer um vídeo, qualquer celular faz vídeo, meu adversário vai fazer um vídeo, vai mandar para a Justiça Eleitoral e o Ministério Público vai investigar e vai identificar essas pessoas e essas pessoas vão ser processadas. Então, no dia da eleição, não tem pedido de voto. Vamos esquecer esse negócio de boca de urna. Boca de urna é da época que eu nasci. Você não tinha nascido ainda, Nani. É da época que eu nasci. Mas não tem mais. Eu fazia boca de urna porque eu gostava da política e fazia. Mas agora não pode mais e é crime. Então, no dia da eleição, não pode. Se você analisar o dia da eleição pelo lado do eleitor,
precisa tomar cuidado com o celular, não pode levar o celular lá na cabine de votação. Por quê? Porque o voto é secreto. Então não é para tirar foto do meu voto, nem é para fazer vídeo do meu voto para depois ficar circulando. Não pode levar o celular. Ou você deixa o seu celular lá com o mesário, como já aconteceu nas últimas eleições, você põe no bolso ele desligado, não vai levar ele ostensivamente, né? A Justiça Eleitoral também decidiu, na última eleição, a questão de armas, né? Quem tem porte de arma, quem pode transitar com arma, armas também não podem ser levadas a menos, na última eleição foram 100 metros, do dia da eleição, perto das escolas onde tem votação. Então não adianta dizer, eu sou CAC, eu tenho habilitação, eu tenho autorização. No dia da eleição, essas autorizações, essas habilitações vão ser restringidas, não pode. Tudo isso para evitar briga, para evitar confronto, para evitar acidentes e para evitar umas coisas mais graves, né? Essa coisa até de tirar foto, né, é produzir provas contra si mesmo, né, o que a gente sempre fala, que às vezes a gente esquece, tem essa coisa da rede social tá tão forte, as pessoas tiram foto de tudo, documentam tudo, tem que lembrar, de fato, tirar a foto do voto é um crime também. Sim, porque você está violando o sigilo do voto. Aí o eleitor tem que raciocinar, mas é o meu voto, eu tenho o direito de violar o sigilo. Não, porque o sigilo não é só seu, o sigilo é de todo o sistema eleitoral. Então, se um eleitor, de alguma maneira, contribui para essa violação, você está prejudicando todo o sistema. Então, não pode tirar. Tira foto antes, na porta da escola, tira foto depois, né? É domingo, então faz um vídeo, olha, já votei, agora eu vou curtir com a minha família, vou lá no churrascão com a minha família, não tem problema nenhum. Mas no momento do voto, não pode. Pode tirar foto do comprovante de votação? Sim, depois, né? Depois você só vai ter o comprovante de votação depois, você pode tirar a foto do comprovante, mas faz isso fora da sala, sala da votação, né? Na sala de aula, porque é numa escola normalmente, faz isso fora da sala. E sempre lembrando, você levantou uma questão importante, aquele comprovante de votação, apesar de ter lá um monte de código de barra, não revela em quem a gente votou. Isso é muito importante. Bom, a gente voltando até de uma questão que a gente falou da boca de urna, né? Tava falando mais pelo lado do candidato, agora pensando no eleitor. Às vezes a gente vai votar em família, alguém vai votar em família, todo mundo tem ali vai votar no mesmo candidato, então vai, às vezes, com alguma roupa que já mostra que é aquele candidato. Até pode esse pessoal andando junto ali, muitas pessoas com a mesma roupa, às vezes a roupa com a própria nome do candidato, isso é permitido. Pergunta importante, vamos lembrar o que fala a lei, manifestação individual e silenciosa. Se é uma família grande, essa família vai com a mesma camiseta do mesmo candidato, é possível que alguém entenda, o Ministério Público e depois o juiz que vai julgar, que aquilo lá caracterizou uma manifestação em grupo. Eu sei que a gente vê na televisão muitas imagens do candidato indo votar com a sua família, mas presta atenção, muitas vezes o próprio candidato, a maioria das vezes que eu vejo, não está com uma camiseta identificando ele mesmo e ele pede para a família, já que a família vai votar, né, a esposa, ou quando é mulher, o marido, com os filhos, com os parentes, para não irem com um uniforme, né, porque isso caracteriza uma vestimenta igual, caracteriza uma manifestação em grupo e não individual. Então pode amanhã ou depois o adversário querer processar ou querer levar isso para que a justiça se manifeste. Então é melhor evitar, simples. Houve vários meses de pré-campanha onde o candidato pôde se expor. Houve vários dias, são 45 dias de campanha eleitoral, onde o candidato pôde se expor. Não precisa, no dia, na hora da votação, correr o risco de alguém entender que ele praticou ilegalidade. Então, não vá com uniforme, não vá com todo mundo com a mesma camiseta. Vá numa boa, se apresente para a imagem da televisão, tire foto para os veículos de comunicação, os veículos de imprensa, mas sem correr o risco. Interessante mesmo. Eu cobri algumas eleições, não tantas quanto a minha colega aqui, Renata Perobelli, não tinha prestado atenção nisso. De fato, os candidatos, principalmente esses que acabam tendo ali um pouco mais de visibilidade no momento da eleição, que são candidatos ali normalmente a governador, a prefeitura, normalmente ou eles vão ali num grupo um pouquinho mais seleto, né, não com tanta gente, ou normalmente, de fato, não vão com camisetas que o identificam, né? Muito interessante. E, de fato, faz sentido aí o que você trouxe pra gente, que pode ser essa estratégia para evitar que algum opositor ali, alguém da oposição dele, algum concorrente ali dele,
vá reclamar disso, vá questionar na justiça, né? Quer dizer, justiça. já chegou todo o período de pré-campanha, todo o período de campanha, chegou até aquele momento, para que se fez tudo certo, para que correr risco? Não vale a pena. Exatamente. Bom, ainda falando do dia da votação, mas uma preparação para ele. A gente tem uma questão ainda do título de eleitor. As pessoas têm que regularizar, tem aí um prazo. Então, ainda dá tempo de correr atrás disso? Com certeza, essa pergunta é importantíssima. O prazo é 8 de maio. E olha, Nani, não tem mais desculpa para não regularizar. Então vamos lá. Todo mundo tem até o dia 8 de maio para regularizar a sua situação eleitoral. Ou seja, quem está com o título de alguma maneira com problema ou não votou nas últimas eleições, não justificou porque tinha prazo para fazer isso, ou quer mudar de domicílio eleitoral, porque às vezes mudou às vezes até de emprego, né? Estava numa cidade A e foi para a cidade B, dá para fazer tudo isso até o dia 8 de maio. E sabe o que é importante, Nani? Pela internet. Tudo isso você faz pela internet. Nem fisicamente você precisa ir mais no cartório eleitoral. Você agenda, né? Entra lá no site da Justiça Eleitoral, vai estar lá atendimento ao eleitor, vai ver qual é o problema que você tem e agenda o atendimento pela internet. E aí a Justiça Eleitoral vai responder. Se é alguma coisa simples, por exemplo, emitir uma guia DARF para pagar multa, uma multa de 17, 18, 20 reais, vai lá, paga pelo aplicativo, não precisa nem sair da sua casa. Pronto, você regularizou o seu título. Ou se você quiser fazer a transferência de domicílio, é a mesma coisa. O próprio site permite que você mande lá o comprovante de endereço. Olha, eu mudei da cidade A para a cidade B, está aqui a minha conta de água, minha conta de luz. Faz tudo pela internet. Em alguns casos, talvez tenha que comparecer no cartório, mas mesmo assim você vai agendar o comparecimento, não vai ter fila. Agenda para o dia que você pode, no horário que você pode, que não vai atrapalhar a sua vida, não vai atrapalhar seu emprego. Faz tudo pela internet. Agora o prazo é 8 de maio, então ainda tem bastante tempo, não pode deixar para a última hora. E aproveitando esse gancho, Nani, também me perguntaram isso esses dias. Aí quem não fez a biometria? Eu ia perguntar isso, vendo? Sempre surge. Já adivinhei, porque o Brasil é muito grande, são 5.570 municípios no Brasil. Muitos municípios, eu acho que 80%, já terminaram aquele cadastramento da biometria. Então, os eleitores vão votar com a sua identificação pela biometria. Mas aqui no estado de São Paulo, nem todos os municípios terminaram. Aqui, o município de São Paulo, por exemplo, não chegou em 100%. Então, quem não conseguir, se quiser fazer a biometria, porque a biometria permite que eu tire o e-título, não é? Então, se eu quiser fazer a biometria, também até o dia 8 de maio. Agenda no cartão eleitoral pela internet, vai lá e colhe a sua biometria e pronto. Já está com a biometria coletada. Mas se não der tempo, até o dia 8 de maio. Mas se não der tempo, esse eleitor vai poder votar normalmente e vai se identificar com um documento com foto, como era antigamente. Qualquer documento válido, documento oficial, que tenha fotografia, ele vai se identificar, mesmo que não tenha feito a biometria. Agora, para quem lembra de quando votou na última eleição, para saber se está com a biometria ou não, é qualquer pessoa que tenha colocado ali o dedinho, quer dizer que está com a biometria em dia. Exatamente. Se quando eu fui votar, eu coloquei o meu dedo e fui identificado naquele momento, então a biometria já foi coletada. Se, diferente disso, eu dei um documento para ser identificado com foto, aí eu não tenho a biometria coletada. E sabe o que dá para fazer, Nani? Acesse o site da Justiça Eleitoral, coloca o número do seu título, nome da mãe, que você vai ter essa resposta lá. Vai estar se você está regular com o seu título e vai aparecer lá biometria coletada ou biometria não coletada. Bom, para a gente entender então a importância de regularizar o título, quais são as restrições para quem tiver alguma pendência em relação ao título de eleitor? Boa pergunta. Quem tiver com o título de eleitor bloqueado, ou seja, a sua situação eleitoral não está regular, o termo que a Justiça Eleitoral usa é não está quite com a Justiça Eleitoral, podem existir diversas restrições. Por exemplo, assumir cargo público. Eu até presto concurso público, mas na hora de assumir, uma das exigências é quitação eleitoral. Empréstimos em bancos públicos também. Na hora que eu for precisar fazer um empréstimo em banco público, um dos documentos exigidos é quitação eleitoral. Outra coisa, tirar passaporte. Quem planeja fazer a sua viagem e precisa tirar passaporte, ou tirar novo passaporte, o antigo já venceu, o pessoal fala renovar, mas na verdade não é renovar, é tirar outro, né? Também um dos documentos que a Polícia Federal exige é quitação eleitoral. E aí eu não vou conseguir tirar aquele passaporte. Então, cuidado, que às vezes as pessoas planejam a viagem 6 meses antes e aí, na hora de tirar o passaporte, não tem quitação eleitoral e
como o cartório eleitoral fecha a partir de 8 de maio, não vai conseguir regularizar a situação. Então, precisa tomar cuidado. E para crimes, né? A gente falou um pouco daquela questão do dia da votação. Algum eventual crime que aconteça vinculado à eleição, claro. Quais são as penas que podem acontecer? A pessoa pode ser presa? Olha, existe, né? Vamos lembrar, tem aquele salvo-conduto para o eleitor e para os candidatos, que é antes da eleição, e a ideia não é que permite crime, né? A ideia é não, de alguma maneira, constranger o candidato e o eleitor. Vamos lembrar que o Código Eleitoral é de 1965, e aí, naquela época, eram épocas menos, vamos falar assim, menos democráticas, vamos dizer assim, em que muitos eleitores e muitos candidatos poderiam ser, e foram, constrangidos. Então, essa liberdade do voto garante que o eleitor e que o candidato não seja preso alguns dias antes da eleição. Então, só pode haver prisão em flagrante, o que significa, às vezes me perguntam isso, significa que se eu assaltar um banco eu não vou ser preso? Não. Se você for preso em flagrante, você pode ser preso sim. E cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. Então, vamos imaginar, alguém está devendo para a justiça, tem uma condenação e está foragido, está escondido da justiça, e aí, de repente, vai lá comparecer para votar. Pode ser preso, sim. Então, vou repetir. Decisão judicial transitada em julgado, ou seja, o cumprimento da decisão judicial, isso também pode acontecer. E as irregularidades são cometidas por eleitores, por exemplo, até a foto que a gente falou. Isso daí chega a dar algum tipo de multa? Qual que é? Se for provado na justiça, a justiça de fato vai ver ali que teve uma irregularidade na hora do voto, a pessoa entrou na cabine e tirou foto, ou a pessoa estava portando uma arma. Um eleitor comum, assim, quais que podem ser as implicações de um ato desses? Pode até, num raciocínio extremo, numa hipótese extrema, pode até acontecer a prisão em flagrante também, principalmente por descumprimento de ordens, né? Se algum policial, alguma autoridade der uma ordem, o Ministério Público der uma ordem, ou mesmo o juiz eleitoral que está de plantão no dia da eleição, der uma ordem, a pessoa não cumprir, pode haver essa prisão em flagrante. Agora, via de regra, o que acontece? Essas pessoas vão ser identificadas, haverá um processo, diz a nossa Constituição que todo mundo tem direito à ampla defesa e contraditório. Então, depois que esse eleitor exercer a sua, ou mesmo candidato, exercer a sua defesa e seu contraditório, se ele for condenado, as penas podem chegar a restrições de direito, né? Dependendo, se for o eleitor que tira a foto, não vai ter pena de prisão, não vai para cadeia, mas vai ter que pagar uma multa, cestas básicas, e aí o que é importante, o pessoal fala, então vale a pena. Não, não vale a pena, porque deixa de ser réu primário. Vamos imaginar, amanhã ou depois você acaba sofrendo um acidente de carro ou causando um acidente, e aí você vai precisar daquele favor da justiça, né? E se você já tem condenação, você não vai poder fazer aquela transação penal, não vai ter essas vantagens. Então, sempre é bom não cometer crime, né? É bom, é recomendável, né? Sempre é bom. Doutora, a gente está, então, numa eleição municipal que, se a gente for comparar com as eleições municipais, é a primeira que algumas novas regras começaram a valer, como incentivos para maior participação de mulheres. Também tivemos aqui, deixa eu ver, a questão das federações, isso ainda tem muitas dúvidas, a federação e a coligação. Então, queria que você explicasse, então, para a gente o que mudou em relação à última eleição municipal e essa diferença aí de federação e coligação partidária. Então, vamos começar pela diferença. As coligações não existem mais nas eleições proporcionais, ou seja, nas eleições para vereadores não existe mais coligação, mas é possível fazer coligação na eleição majoritária, portanto, para prefeito. O que acontece na coligação? Os partidos se juntam para disputar a eleição de prefeito e no dia seguinte ao dia da eleição, essas coligações não existem mais. Então, você junta lá 5, 6, 8 partidos, né, em quaisquer cidades, quaisquer municípios, e eles disputam a eleição em coligação para prefeito e vice. No dia seguinte à eleição, essa coligação desaparece, ela some, ela não tem mais nenhuma obrigação. As obrigações jurídicas vão até o dia da eleição. No dia seguinte não tem mais. Diferente disso, e foi por causa disso que o nosso legislador trouxe as federações. Então, diferente disso, as federações são formadas também por vários partidos, 2 ou mais partidos, não é? Só que essas federações, elas têm que durar por toda aquela legislatura. Então, se elas foram formadas em 2020, tem que valer até 2024. Se foram formadas em 2022, tem que valer até 2026. Ou seja, tem muito mais
comprometimento daqueles partidos. Eles lançam os seus candidatos, cada partido vai lançar os seus candidatos, mas eles têm que permanecer unidos em federação durante todo aquele período. E se eles quiserem, de alguma maneira, desfazer aquela federação, tem penas, tem castigos que a lei prevê. Então, a diferença básica é essa. As federações elas vão existir pelos 4 anos próximos seguintes à eleição, porque supostamente quando o partido se junta com outro é porque eles pensam as mesmas coisas, defendem as mesmas coisas, têm as mesmas ideias e não uma coisa fluida como é a coligação, que no dia seguinte desaparece. No dia seguinte pode ser até que aquele partido que formou aquela coligação vote contra na Casa Legislativa, se nós estamos falando de eleição municipal, na Câmara. De repente, os vereadores que foram eleitos por aquela coligação, era no passado, agora não, votavam contra o prefeito. Quer dizer, então, para melhorar essa situação política, inclusive interna das câmaras municipais e de relacionamento com os prefeitos e vices, o legislador, então, proibiu as coligações para as eleições proporcionais. Então, vereadores, deputados estaduais, deputados distritais, que é lá em Brasília, e os deputados federais. E em relação a outras regras que estão valendo agora para essa eleição, o que mais mudou? Se é uma questão mais dessa campanha, da pré-campanha e do que os partidos devem fazer para eleger os seus candidatos, ou tem alguma outra mudança que vale aí mais adiante? Olha, eu diria, Nani, que não houve assim grandes mudanças. O Congresso, inclusive, tentou fazer em 2023, mas não deu tempo, porque tem aquela exigência da Constituição de aprovar um ano antes. Então, não vai haver grandes mudanças para 2024. O que existem, se a gente fizer a comparação com 2020, são melhorias, são avanços da legislação. Então, eu chamo a atenção para a propaganda eleitoral. Então, precisa tomar cuidado com propaganda eleitoral, o que pode, o que não pode na propaganda eleitoral, redes sociais, prestação de contas também, cada vez mais a Justiça Eleitoral está atenta com prestação de contas, não adianta achar que eu gasto o que eu quiser e que a Justiça não vai pegar, não é assim que acontece mais. Então, prestação de contas, as doações, né, também, só pode ter doação agora de pessoa física, então a Justiça Eleitoral está atenta com aquele doador, se ele podia doar aquele valor, 10% dos rendimentos brutos do ano anterior, portanto 2023, então a Justiça Eleitoral está cada vez mais atenta. Então eu não diria grandes mudanças, mas diria que houve avanços e houve melhorias até no próprio sistema de fiscalização. A Justiça Eleitoral faz parcerias com a Receita Federal, a Justiça Eleitoral faz parcerias com os tribunais de contas, para que esses técnicos, essas pessoas especializadas, ajudem no trabalho da Justiça Eleitoral. Bom, para a gente finalizar aqui, né, a gente está conversando, gravando essa entrevista aqui, num momento que o TSE discute novas mudanças também no Código Eleitoral. A gente não precisa entrar muito a fundo, justamente porque ainda é uma questão que está aí em suspenso, mas quais são essas principais aí, essas principais consequências, resultados, enfim, que podem sair dessa discussão, o que é que está ali no centro do debate? A Justiça Eleitoral faz para cada eleição mais ou menos 12 resoluções. Isso a Constituição autoriza. A Constituição diz quem faz as leis é o legislador, mas a Justiça Eleitoral faz resoluções para explicar como é que a lei vai ser aplicada, né? Então, em janeiro desse ano 2024, foram apresentadas as minutas, a gente pode dizer rascunhos, e foram colocadas à discussão pública. Então, foram apresentadas mais de 1.000 sugestões, Nani. Então, entidades da sociedade civil organizada, advogados, membros do Ministério Público, quem quis estudar as resoluções e quem quis apresentar, apresentou. Disse a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, que neste ano, como foram apresentadas mais de 1.000 sugestões, foi a eleição onde mais houve participação efetiva. 1.000 pessoas, entidades, profissionais apresentaram sugestões, o que é ótimo, é excelente, mostra a participação e a preocupação da sociedade. E aí ela fez uma depuração dessas 1.000 sugestões e agora nós estamos em processo, como você lembrou, né? Nós estamos em processo de votação lá no TSE. Agora, eu destaco que é aquilo que todo mundo me pergunta e aquilo que a gente vê no dia a dia aí no mundo afora. Como é que fica a questão da inteligência artificial na propaganda eleitoral? A ideia da ministra Carmen Lúcia sempre foi que aquele candidato, aquele partido que quiser usar a inteligência artificial na sua propaganda da televisão, por exemplo, horário eleitoral gratuito e nas redes sociais,
essa propaganda seja identificada, tenha lá um selo. Esta propaganda usou inteligência artificial. Esta é a ideia da ministra Carmen Lúcia. Vamos ver se o TSE já concordou ou não, já terá concordado ou não com isso. Eu acho bastante saudável. Havia a ideia de simplesmente proibir, Nani, olha, não vamos usar a inteligência artificial esse ano porque é uma coisa muito nova, uma ferramenta muito nova e a gente não sabe como vai funcionar. Eu fico com medo disso porque, primeiro que é mais ou menos enxugar gelo, não é? Se é uma ferramenta que está à disposição hoje, de 2024, terceiro milênio, né? Por que não deixar usar? O que precisa é vigiar, fiscalizar. E o eleitor sempre tem que ficar esperto, porque nós já tivemos notícias neste começo de ano de 2024 de gente que já foi vítima de fake news com inteligência artificial. Você pega a imagem do pré-candidato e deturpa aquela imagem, coloca coisas que ele não falou num vídeo, que é fake, e mesmo gravações. Algum discurso que ele fez, você pega a voz do pré-candidato e simplesmente distorce aquilo que ele falou, não é? Isso engana o eleitor. Lógico que isso é crime, mas o eleitor tem que ficar atento para não cair nessa fake news, agora uma fake news mais moderna ainda, né? E que é difícil, né, às vezes, de você saber ali, só se conhece muito bem o discurso de certo candidato, a pessoa consegue falar, não, eu não vou acreditar nisso aqui, porque eu sei que isso aqui pode ser uso da inteligência artificial. Então, é interessante até porque essa discussão, né, que está sendo feita aí no TSE vai de encontro com discussão em diversos outras áreas, né, da nossa sociedade, de marketing, de propaganda. Então, essa discussão aí está alinhada com uma discussão sendo feita não só aqui no Brasil, como no mundo todo, né? Exatamente, é uma discussão do momento no mundo inteiro. Eu me lembro, sem mencionar nomes, mas eu me lembro de uma propaganda de uma cantora famosa que foi feita agora há pouco tempo, que uma cantora que já faleceu, e gerou uma discussão ampla sob o ponto de vista do marketing, sob o ponto de vista da televisão, porque me parece que algumas pessoas que estavam assistindo a propaganda achavam que ela estava viva ou que ela tinha voltado, e não é verdade, e aquilo foi feito com inteligência artificial. Então, é um exemplo de um recurso bacana, moderno, mas tem que avisar. Tem que avisar que é inteligência artificial, ou seja, o cidadão, e aqui no caso da eleição, o eleitor, tem que ficar atento. Da mesma maneira que a gente sabe e toma cuidado para não ser vítima de um golpe na internet, né? Abre aqui esse link, tem um carro que vai ser vendido por R$1.000. A gente já sabe que aquilo é impossível. Então, para que eu vou abrir no link? Para que eu vou dar meus dados, nome, RG, CPF, endereço, né? Para que, se eu já sei que é um golpe? Então, toma cuidado, é a mesma coisa. Vamos imaginar que vai ter inteligência artificial na propaganda eleitoral. Então, não vamos acreditar na primeira coisa que a gente recebe nas nossas redes sociais. Vamos tomar cuidado. Imagina um candidato dizendo, olha, eu não gosto de candidatas mulheres, no meu governo não vou ter nenhuma mulher participando, por exemplo, exagerando o exemplo. Será que é verdade? Em 2024 algum candidato ia dizer uma coisa dessas? Então vamos desconfiar. E aí a gente consegue chegar né, ultrapassar e chegar do outro lado. Bom, doutor, obrigada pela atenção aqui com o nosso podcast, explicando todas essas questões que a gente vai ter aí em relação não só a 2024, mas que ainda vão perdurar aí pelos próximos anos, essas novidades aí do direito eleitoral. Obrigada por participar. Eu que agradeço, Nani, agradeço a TV Alesp pelo convite e ainda mais nessa casa é muito importante fazer esse trabalho de conscientização e sempre que precisar eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Bom, esse foi então o podcast da Alesp. A gente recebeu o especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, explicando tudo que a gente tem aí pela frente para esse ano e as discussões que devem se seguir nos próximos anos e meses. A gente volta no próximo podcast da Alesp.